Flamengo apresenta nova oferta ao Atlético por Alan e demonstra confiança. Veja os detalhes e termos da proposta oferecida pelo Flamengo. Embora a janela de transferências no meio do ano ainda não tenha sido aberta, o Flamengo tem trabalhado para acertar as negociações com Alan do Atlético. A abordagem adotada pela diretoria do Flamengo é pautada pela paciência, uma vez que ambas as negociações não são tão simples. O Flamengo acredita que a diretoria do Galo cederá as investidas, pois necessita de recursos para fortalecer no segundo semestre, conforme apurado pelo Super Esportes. Os dirigentes do Flamengo apresentaram uma nova proposta ao Atlético nessa semana, 9 milhões de euros, aproximadamente 47 milhões de reais, pelos 100% dos direitos econômicos do jogador, com bônus inclusos no valor em caso de conquistas do Flamengo na temporada. O Atlético detém 90% dos direitos econômicos de Alan, enquanto o jogador possui 10% dos restantes. Explicando essa oferta, o Flamengo ofereceu 7,5 milhões de euros, mais 1,5 milhão, caso metas alcançadas. E uma dessas metas foi o Flamengo ganhar títulos. Ainda segundo informações, o Flamengo tem conhecimento dos bastidores que o Atlético está enfrentando pressão após a eliminação na Copa do Brasil e especificamente devido à crise financeira. Eu tinha um patrão que dizia o seguinte: eu não sei se as pessoas acham que somos bobos ou se a gente é bobo mesmo. Essa proposta aí é uma piada. Vender o Alan para o rival direto e ainda receber um valor caso o time carioca seja campeão? Tenha dó. Comenta aqui embaixo o que pensa sobre a venda de Alan ao Flamengo. Alan Franco entra no último mês de empréstimo na Argentina e poderia retornar para a vaga de Alan, caso seja negociado por um valor decente. O volante Alan Franco foi eleito melhor jogador em campo na sua última apresentação pelo Talleres. Atualmente emprestado ao clube argentino, ele está entrando no último mês de seu contrato, com futuro indefinido. É bastante improvável que o Talleres consiga exercer a opção de compra por Alan Franco, fixada em 2,35 milhões de dólares, que dá 11,5 milhões de reais. Há uma tentativa de apresentar uma proposta mais baixa ao Atlético para negociá-la. O presidente do clube argentino disse ser inviável pagar o valor pedido por Alan Franco e enviou uma proposta com valor menor ao Atlético e aguarda uma resposta sobre esse caso. Alan Franco poderia retornar aos planos do Atlético, principalmente com a possibilidade da venda do Alan para o Flamengo. O equatoriano foi adquirido pelo Atlético junto ao Independente Del Valle em 2020. Na nossa opinião, é um ótimo jogador. Infelizmente, na pandemia foi diagnosticado com e não retornou da melhor forma. Porém, tem muito talento e acredito que, bem aproveitado, poderia render muito no Atlético. Comenta aqui embaixo se gostariam do retorno de Alan Franco. Atlético e Fred chegam a um acordo de 17,5 milhões de reais e o Atlético busca reduzir prazo de parcelas. Na manhã da última quarta, dia 7, ocorreu a terceira audiência entre Atlético e o ex-atacante Fred, na sexta vara do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. Novos avanços foram feitos em direção a um acordo amigável em relação à multa de 10 milhões de reais, que está pendente desde 2018. De acordo com informações apuradas pelo GE, os representantes do Atlético e do ex-jogador estabeleceram um valor para chegar a um acordo final, 17,5 milhões de reais, que Fred pagaria ao Atlético por ter assinado contrato com o nosso rival Cruzeiro, poucos dias após a rescisão contratual amigável em dezembro de 2017. Fontes ligadas ao Atlético e ao jogador confirmaram que Fred ofereceu pagar 2,8 milhões de reais à vista e dividir o restante, que era 14,7 milhões, em 4 parcelas anuais. Essa proposta não agradou ao Atlético e dificultou muito a formalização do acordo, e essa forma de pagamento ainda está pendente. Existe um prazo estabelecido, até hoje, dia 9, para que Fred apresente um novo plano de pagamento com parcelas de periodicidade mais curta. Caso o Atlético não aceite, o processo seguirá o curso legal. O próprio TRT, algumas semanas atrás, havia determinado o bloqueio de 15 milhões de reais em ativos financeiros de propriedade de Fred, como garantia de parte da dívida cobrada pelo Galo. O atacante ainda tem a opção de apresentar embargos contra esta decisão. Esse tipo de ação é importante, pois sempre vemos jogadores entrando contra clubes e de casos que vai parar até na FIFA. O Galo mesmo diversas vezes foi na FIFA, ficando proibido de inscrever jogadores. Fred tinha uma cláusula de não ir para o Cruzeiro e mesmo assim o fez. Ótimo que a justiça tenha sido favorável, pois abre precedentes para novos casos desse tipo. Jogador que queira sair de um clube e queira ir para outro.
com recursos amigáveis aí. Não se deve fazer isso. Comenta aqui embaixo o que pensam sobre o caso de Fred. Se gostaram do vídeo, deixa o like e se inscreva em nosso canal. Saudações atleticanas!